pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial, esse podcast incrível, maravilhoso, sensacional que veio aqui debater os tapas da vida. E hoje, gente, temos aqui uma convidada super incrível, maravilhosa e sensacional. Eu esqueci de falar do patrocinador. Calma aí, bora lá então pro patrocinador. Gente, esse capítulo aqui, mega especial, ele é patrocinado pela empresa Neurotríade, que é uma empresa de consultoria de saúde mental, de desenvolvimento humano e consciência emocional para transformar desafios comportamentais do ambiente de trabalho em oportunidades de crescimento. Então, contate aí, Neurotríade, Aline Ferrari, assim, beijo gigantesco. E bora lá voltar para as apresentações do Tapa da Vida. Bom, temos aqui uma lindeza super especial, linda, convidada, você é linda e eu amei o seu sorriso. Para falar de um tapa assim gostoso da vida. Então, bora lá para as apresentações. Bom, ela é nascida e criada no grande ABC. Aê, ABC, galera do ABC, maravilhosa. Comente aí que você é do ABC. Onde de fato tudo começou na sua vida. Ela é mãe, o que por si só é um grande tapa da vida, né? O maior projeto de fato da vida dela é o filho dela. Ela sempre foi ligada em questões de esporte, então ela cresceu. O esporte sempre foi uma veia importante da vida dela. A vida se moldou ao entorno do esporte, então seja ela como pessoa, seja ela na carreira profissional, a vida de fato se desenhou mediante ao esporte. Então ela se destacou no futsal pelo campeonato escolar e logo foi chamada para o time da cidade com oportunidades de bolsa, onde ela criou de fato carreira. Ela é formada em educação física, graduada em ADM e marketing esportivo. Atualmente ela faz pós-graduação em reabilitação em lesões, isso é importantíssimo aí, galera que faz atividade física e se estrapeia de fato aí sem acompanhamento médico. Ela é ex-jogadora profissional de futebol de campo, com passagens em grandes clubes aqui de São Bernardo, Palmeiras, Corinthians e por aí vai. Atualmente, ela trabalha numa empresa que ela é voltada muito nessa questão de saúde e bem-estar, consultoria aí, logo mais você vai entender. E o futebol, gente, né, onde eu falei que ela já foi atleta profissional, é o que de fato nos conecta aqui, porque a gente vai debater aqui o tapa do futebol feminino, mas não só um tapa assim leve, é o tapa das adversidades, como esse mercado melhorou e como ainda nós temos tabus. Então seja muito bem-vindo, Jaque Dias, para esse bate-papo gostoso aí, porque não polêmico também talvez. Jaque, obrigado. Eu que agradeço, Titi. É um prazer estar participando e eu quero agradecer de antemão aqui. É satisfação total estar aqui com vocês. Vini, um beijo pra você que plugou nós. É verdade, Eu me apaixonei por ela, cara. Obrigada, Vini, é Beijo, nóis. obrigado, Monstro. beijo. Jaque, como que você foi parar no futebol? Cara, é maluco, assim, falar um pouquinho, porque eu brinco, né? E minha mãe, como todas as outras mães, sempre empurrando, encaminhando a menina lá pro balé. E eu tive minha passagem no balé. E aí, eu sempre tive um bom desempenho no esporte. Conforme eu fui brincando na escola, eu tinha meu irmão que eu brincava na rua, e aí a professora do ensino médio, ensino fundamental viu que eu tinha um talento, acabou me convidando para participar pelo time da escola, e aí eu fui desenvolvendo, e aí fui descobrindo que realmente eu tinha um talento e fui me direcionando para alguns clubes. Nossa, que legal, porque quando eu vi, né, a sua chamada e vi que você, com essa questão do esporte, né? Como ele moldou a sua vida de fato, como eu falei na chamada aqui, e como ele tá infiltrado, assim, enraizado na sua vida, é muito legal, né? Porque hoje você tem um filho de um pouco mais de 10 anos e você é inspiração para o seu filho também, né? Com essa relação de esportes, qualidade de vida e por aí vai. E o futebol, ele nasceu na base escolar e você conseguiu levar isso para a vida adulta, correto? Sim, sim. O futebol, na verdade, ele foi me direcionando, né? Eu falo que, graças ao futebol, eu tive a oportunidade de ter minha formação, né? Meus pais não tinham condição de pagar meus estudos e, graças ao futebol, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa 100%. E o que foi que me direcionou para minha profissão hoje. E eu sou muito grata e, assim, é um incentivo que eu dou pro Pedro, né?
porque ele, desde pequeno, a gente sempre incentivou, tanto eu quanto o pai dele, a ele tá no esporte, e assim, tanto eu quanto o pai dele conseguimos bolsa na faculdade, e sempre fomos, assim, nunca fomos craque, mas assim, foi o esporte que nos deu a oportunidade de estudar, isso que a gente sempre mostra pra ele. Às vezes ele brinca, né, que quer conhecer outro país, eu falo, ó, através do esporte você pode ter essa oportunidade. Pedala, né? Pedala literalmente. Literalmente. E como que você fala também da questão do futebol freestyle. O que é o futebol freestyle? E o que ele mudou na sua vida? O futebol freestyle, ele veio na minha vida de uma forma muito maluca, assim. Foi através de uma amiga minha que até eu quero agradecer. Ká, eu devo a você o futebol freestyle. Um beijo, Ká. Beijo. Ela e o pai dela, né? O pai dela sempre levava ela para alguns eventos. E aí a gente brincando num treino, inclusive era aqui em São Bernardo o treino. E aí eu fazia algumas manobras que o futebol freestyle, ele vem de manobras de estilo livre, né? Então, assim, quanto mais invenções a gente faz, quanto mais manobras a gente mostra que sabe, então ele fica mais bonito e apresentável. E aí ele vendo eu brincando com ela no treino, viu que eu tinha um talento pra isso. Aí ele acabou me dando a oportunidade de entrar nesse mundo. E aí ele me chamou pra fazer uma feira, assim, falou, Jaque, vem participar com a gente, você tem talento. E eu toda apreensiva, fui na primeira feira, assim, com eles de futebol freestyle, então a gente tinha que fazer manobras para as pessoas que estavam conhecendo a feira. E aí, nossa, me encantei por esse mundo, é um maluco, né? Então, assim, essa exibição é muito legal, participar de grandes feiras, de grandes ações, apresentar para crianças, para adolescentes, para adultos, idosos, é muito fantástico. Porque, assim, qualquer manobra que a gente faz, o meu forte é a bola na cabeça, né? Parece uma foquinha. Ah, assim. gente, é legal ver você lá com a foquinha, né? E aí, essa coisa de mostrar o diferente chama muita atenção. E as pessoas ficam muito curiosas para saber como que faz, para tentar aprender, é bacana. Isso já tem quanto tempo? Cara, olha, eu acho que eu comecei, eu tinha o quê? Meus 15, 16 anos, eu tô com 36. Socorro. Faz um tempinho já. Quando você começou, bom, certeza que era um cenário bem diferente. Uhum. E imagino que tenha melhorado muito nos últimos anos, mas ainda assim tem alguns tabus. Por mais que seja uma paixão nacional, o que eu acho muito absurdo, né? Sim. É uma paixão nacional, só que quando a gente coloca isso para um campo feminino, tabus. E eu não consigo entender isso até hoje. O que você viu que melhorou nesses últimos anos? Assim, o cenário é comparado com a época que eu julgava, né, eu falo. Porque, assim, antigamente nós não tínhamos um contrato de trabalho ideal. Então, assim, hoje as meninas têm carteira assinada, coisa que é muito melhor. Na minha época, nós trabalhávamos com contratos. Então, assim, geralmente eram times de prefeitura. Ele começava mais ou menos em março, finalizava em dezembro. Então, a gente ficava muito apreensivo de um ano para o outro, porque, assim, nós não conseguíamos ter uma coisa concreta, né? Aí a gente ficava pensando, o que será que vai ser o ano que vem? Isso foi um dos motivos que me fez acabar desistindo do futebol feminino, até porque depois eu engravidei, então tinha outras responsabilidades, mas hoje as meninas conseguem ter um plano de carreira melhor, um salário melhor. Não é ainda o que a gente sonha, né? Não é o ideal, mas assim, o cenário ainda tá melhorando. Eu acho que eu sempre brinco em todos os lugares que eu vou, assim, pra falar sobre o futebol feminino, que toda mulher que joga futebol feminino é uma eterna sonhadora, porque a gente sempre fica naquela expectativa. Agora vai melhorar, e acaba nunca melhorando. Então, assim, o cenário nunca vai ser igual ao masculino, não é isso que a gente espera. Mas a gente espera uma valorização do futebol feminino. E é o que a gente sempre fica nessa questão. A gente fica sonhando. Então, é muito curioso isso, né? Porque, como eu falei, além da paixão nacional, é a paixão global. Sim. Sei lá, eu sou um cara pouco ligado em futebol, mas Copa eu adoro acompanhar. Sim. E eu gosto de ver os meus amigos também falando dos campeonatos, a paixão que tem, fervorosa pro futebol. E quando a gente... aqui é triste falar isso, né? Quando a gente bota nessa caixa do feminino, Sim. como tem machismo e como tem, inclusive, mulheres machistas que julgam essa arte. Muito. Porque, eu vejo os seus vídeos, né? Que você fala da Foquinha. Meu, isso é um talento. Sim. Pessoas que estavam à sua volta que viram isso, de fato, é um talento que você tem e desenvolve aí no decorrer da vida. Sim. E
Perdão, pode falar. Não, infelizmente, é literalmente o que você falou. Por exemplo, nós tivemos recentemente a Copa Feminina e não é falado, né? Tipo, é pouquíssimo lembrado. Muitas pessoas, às vezes, você sai pelas ruas mesmo, não tem aquela mesma paixão do cenário masculino que nós vimos várias pessoas na rua com camisetas, ruas pintadas, bandeiras, né, tipo, expostas, e não é a realidade da gente do futebol feminino. Infelizmente não. E você trouxe aqui, falou sobre a Copa Feminina, né? Deixa eu ver qual que foi o ano que teve a Copa Feminina. Teve a Copa América Feminina 2022, teve 100% de aproveitamento aí com relação ao Brasil, isso é muito positivo. E a gente teve a Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos e Holanda, teve mais audiência global que a final masculina da Champions League. Então, por mais que tenha, ainda assim, uma bolha, eu vejo que tem melhorado aí muitas questões, né? Sim. E já foi pior, mas ainda é ruim. Igual eu falei, né? O cenário ele vem melhorando. Acho que de pouquinho em pouquinho a gente tá conquistando o nosso espaço, mas ainda tem muita coisa para melhorar. A gente pede sempre para muitas pessoas, principalmente a mídia, né? Tá apoiando, porque realmente é um tema que é muito discutido, porque a gente precisa ainda quebrar muitos tabus. Você tocou uma frase legal, né, sobre essa questão de sonhos. Uhum. Eu cresci num ambiente do qual os meus amigos sonhavam em ser jogadores de futebol. Para você, quando você lembra para sua primeira infância, você consegue lembrar de meninas amigas suas que tinham esse desejo, mas que camuflavam ou não verbalizavam porque tinha algum tipo de receio? Então, na minha época, ainda era uma época bem machista, né? Então, assim, eu volto lá atrás, assim, quando eu comecei a jogar, era mais ou menos em 2004, 2005, ainda era um cenário muito triste. Por exemplo, eu mesmo na escola, tinha muitas pessoas que me respeitavam pelo fato de eu me destacar no meio escolar, assim, né, no meio dos meninos, mas ainda existia muito, os próprios meninos colegas, quantas vezes, a Maria Homem, lá vem, eram vários xingamentos, né, então, assim, era difícil, porque às vezes tinham muitas meninas que tinham desejo de jogar, mas acabava se escondendo atrás de alguns preconceitos que eram chacotas na época que não eram bacanas, né? E você sempre gostou do futebol? Você também navegava, como você é uma atleta, você navegava por outras vias de acesso do esporte? Então, eu sempre fui apaixonada por futebol, inclusive meu filho também é assim. Então, eu sempre experimentei muitos esportes, né? Na própria escola, eu me destacava no vôlei, me destacava no handball, mas assim, o meu destaque maior, ele era no futsal. Então, assim, já participei de competição de natação, por exemplo. E aí, então, teve uma hora que teve que decidir. Então, porque a criança que jogava o futsal não podia jogar o handball. E aí, a professora acabou deixando eu no cenário do futsal, porque era onde eu mais me destacava. Mas eu vivenciava todos. Eu sempre fui aquela aluna da educação física que se destacava em qualquer coisa que era proposto, né? Nossa, a veia do esporte, assim, cresceu contigo. E aí o Pedro vem também, assim. Né? Pedrinho já veio assim? Pedrinho é meu orgulho, filho, te amo. A mamãezinha aqui, coruja também. Temos dados aqui do Brasil, né, no mundo do futebol, que a primeira partida de futebol feminino registrada no Brasil foi em 1921, mas logo proibida pelo governo Vargas em 1979. São dados muito legais que a gente vê com a evolução, mas quando a gente pega historicamente e vê dados não tão legais, mais uma vez, como que uma paixão nacional e internacional criada pelos ingleses, adaptada pelos brasileiros, foi parar nesse lugar não tão legal, sombrio, e hoje a gente tenta resgatar isso para que ela de fato seja uma plataforma global, pensando no segmento feminino. Cara, é muito louco você falar da história. Que complexo, né, falar isso. Nossa, porque assim, me remete ao passado, assim, eu já li sobre a história do futebol feminino, e é muito triste, porque é um cenário bem cruel, assim. Se a gente pensar lá atrás, mulheres, elas tinham que jogar escondido porque podiam ser presas. Uhum. Então é um cenário muito triste, assim, tanto que na mídia hoje, às vezes eles exaltam muitas mulheres que começaram a jogar lá atrás, que começaram a história do futebol feminino, porque realmente era uma coisa que era muito machista, era muito feio mesmo, assim, né? Porque as meninas tinham que jogar escondido, não podiam se expor porque eram julgadas, e
Atualmente, graças a Deus, a gente não tem mais isso, mas assim, é de se pensar que lá atrás elas passaram por maus bocados, assim. Mas olha, vou jogar fogo no parquinho. Joga. Quando a gente pensa que elas não são mais julgadas, a gente não tá falando de uma bolha Estamos. na nossa região, porque eu digo isso em várias questões, quando eu falo que eu abro as caixas de Pandora. Uhum. Quando a gente vê um recorte de uma cultura em alguma região, tipo assim, tá bom, talvez é um polo desenvolvido, tem mais acesso, algumas coisas assim. Mas quando a gente vai se afastando desses polos, que alguns acessos são mais limitados e tem uma questão talvez até religiosa, Sim. forte, assim, que Sim. pega, que não, é aquela coisa, você não pode usar isso porque é de menina, não pode usar isso porque é de menino, Sim. tipo carrinho, boneca. Uhum. Eu acho um absurdo a gente separar crianças por brinquedo Sim. e falar também por cor de roupa. Então, quando a gente vai nessa esfera do esporte, aqui Brasil afora a gente bota ainda as pessoas numa bolha, né? Eu tinha colegas, assim, bem próximas a mim, que elas sofriam muito, né? O próprio pai, às vezes, vinha desse cenário ainda ele vivia dentro dessa bolha que não deixava a menina praticar o futebol feminino. Porque minha filha vai virar Maria Homem, porque minha filha vai virar um macho. E, assim, é triste pensar, mas é uma coisa que ainda bate em algumas famílias. Alguns pais ainda sofrem, ainda repreende algumas meninas que têm esse desejo de jogar, e eu já vi, assim, muito por questões religiosas também, já aconteceu, assim, de pessoas próximas, mas é uma coisa que é bem triste, assim, porque às vezes a menina tem um talento e acaba ficando dentro dessa bolha e deixando de praticar a modalidade. Nossa, é verdade, gente. Aí quando a gente pega aqui, temos aqui o Dado Marta, né? Que de fato é a nossa maior jogadora e artilheira da história de Copas, mais de 17 gols em Copas. Ela fez o que muito homem não fez até hoje, assim, e já ganhou o prêmio como melhor jogadora do mundo 6 vezes aí pela FIFA. É muito louco de ver que ela é referência, ela é rainha do futebol de fato. A gente quando faz a linha, né, da vida para trás e tentar entender o que ela sofreu ali de tabus para que ela, porque de fato ela foi pioneira na atualidade, né? Para que vocês pudessem de fato botar a bola no peito e vamos para cima. Sim. A Marta, dentro do cenário do futebol feminino, é um grande exemplo que nós temos, né? Porque, assim como você falou, ela foi eleita 6 vezes melhor do mundo. É uma grande... É um grande ser humano que nós temos aí como representatividade gigante do futebol feminino até pro Brasil. Então, nenhum, né, dos homens aqui do Brasil conseguiu esse feito que ela conseguiu. E realmente ela, dentro do cenário do futebol feminino, ela é totalmente diferenciada. E é um grande exemplo aí que nós temos dentro desse cenário. E hoje você vê... É que eu não vou... Eu tenho os dados aqui, mas é legal escutar de quem está inserido. Uhum. Você já vê mais Martas, seja na região, seja no Brasil, seja no planeta? Cara, de verdade ainda não. Ainda tem que surgir uma Marta, tem que surgir um Pelé, tem que surgir... Não tem como. A Marta é a rainha e eu acho que por muito tempo vai levar esse reinado aí. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Você falou de uma coisa, surgiu o Pelé. Você acha que essas casas de apostas deram uma bagunçada no futebol? Mas totalmente. Infelizmente, hoje, tudo que acontece dentro do futebol é de se pensar e, assim, remete, né, à aposta, porque uma vez que o jogador toma um cartão vermelho, uma vez que o jogador faz uma falta, uma vez que dentro do cenário há um gol contra, então, assim, tudo a gente acaba duvidando, né, porque... Depois que veio essas casas de apostas, infelizmente, o futebol se tornou duvidoso. Me deu nostalgia aqui, porque a gente tem a mesma faixa etária e eu cresci num bairro, né, numa vila, de acompanhar assim... Então, o recorte que eu tenho lá do futebol, que eu não acompanho, me perdoem aí, vocês que estão no futebol, eu acompanho como, de fato, as Copas. Só que eu lembro dos... Ó, pra você ver, que era que eu fiquei no futebol, né? Dos Galácticos. Uhum. Eu lembro do futebol arte. Tinha de fato futebol arte. Eu lembro da gente na escola, na calçada, falando dessa coisa da arte. Sim. E hoje, quando eu paro pra assistir jogos que não são muitos, eu sinto falta dessa arte, assim, das pernas. De dar um olé, assim, no jogador, tipo, caramba, ele conseguiu.
Infelizmente, assim, o futebol, ele tá se tornando chato, né? Nós tivemos um caso recentemente... só você polêmica já aqui. Falando... É o tapa. É o tapa. Mas assim, tivemos um caso recente agora, né, no futebol aí, nas categorias de base, que um dos meninos subiu em cima da bola e ele foi punido por isso. E recentemente teve o caso do Memphis subindo em cima da bola. E eu brinco porque eu também gosto desse futebol arte, né? E eu sou uma das que sobe em cima da bola pra fazer a graça e chamar a torcida. E assim... Agora, eles estão vetando algumas coisas. Então, isso é uma das coisas que não pode mais fazer. E aí, a gente acaba parando pra pensar, cara, antigamente a gente gostava tanto de ver o futebol arte, os dribles, as coisas diferentes que os jogadores faziam, a magia do futebol. E coisas que tá se perdendo, porque, assim, tudo eles estão vetando, tudo eles estão cortando, tudo eles estão punindo. Então, até onde vai isso, né? Tipo, deixa a gente jogar, deixa a gente brincar, deixa a criançada ser feliz, gente. Deixa a criançada ser feliz, isso é um grande tapa. E pra você, como foi a experiência em jogar em times profissionais? Então, assim como eu falei, né? Antigamente, o time profissional, a gente não conseguia ter uma renda a nível de sustentar. Mas, assim, foi fantástico, né? Experiência maravilhosa. Tive a oportunidade de vestir a camiseta do Palmeiras, do Corinthians. Polêmica essa, né? Você vestiu a camisa de times rivais, né? E é maluco, né? Eu falo que jogador, quando tá atuando, a gente não tem... time, né? O time do coração a gente deixa de lado, meu time do coração é o São Paulo, mas assim, a partir do momento que a gente veste a camisa, literalmente a gente veste a camisa e é pau pra todo lado, não tem essa. E assim, é muito legal, né? Essa parada de você se dedicar ao esporte, você tá ali treinando diariamente pra chegar no final de semana, tá rendendo dentro da competição. É uma coisa fantástica. Se eu pudesse voltar ao tempo, assim, de repente eu teria dado a continuidade, porque hoje eu vejo o cenário tá muito melhor do que era antigamente. Então, você conseguir se dedicar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação e realmente ter um foco ali pra uma competição é fantástico, né? Olha, eu gosto da conversa porque ela vai te puxando gatilhos diferentes. Disciplina, né? O esporte por si só ele dá muita disciplina. Então aqui vão duas perguntas. Você, jogando no profissional, você tinha muita exigência da disciplina e o que você acha que mudou, até porque você tá inserido aí no esporte hoje, o que você acha que mudou na questão do perfil profissional? Porque eu lembro do fenômeno mesmo, você... Tinha aquela coisa da massa, né? Futebol, o jogador tinha que ser parrudo para aguentar os trancos e tudo mais. E hoje eu vejo que tem exercícios para dar mais condicionamento físico para que eles tenham arranques rápidos. Sim, sim. O que você acha que melhorou nesse meio do caminho aí? Além da disciplina que é heróis. A disciplina faz parte, acho que todo atleta tem que ter. Mas assim, hoje o futebol é muito mais dinâmico, né? Então eu acredito que isso faça toda a diferença dentro desse cenário atualmente falando, porque ele tá mais rápido, ele tá mais potente. Então, assim, é difícil a gente encontrar jogadores que tenham o biotipo mais forte. Não, muito pelo contrário. A gente encontra jogadores que são mais velozes, que têm mais potência, têm mais arranque, porque acho que é isso que traz o futebol. Não tem mais aquela coisa, tipo, mais lenta, não. É tudo muito mais rápido. Eu vejo também, inclusive, a qualidade de jogadores em longevidade, né? Eles têm ido bem mais... As aposentadorias demoram um pouco mais para vir, porque a longevidade do atleta ela tem se estendido melhor. Isso também se aplica para as atletas femininas? Essa longevidade tem melhorado com o decorrer dos anos? Sim, apesar assim, né, das meninas aguentar um pouco menos, mas assim, a gente fala da questão do atleta... Por exemplo, as meninas que estão no futebol feminino, elas conseguem jogar com 35 anos, tem algumas meninas jogando, então elas ainda conseguem render.
porque não é tão dinâmico quanto o masculino. Já no cenário do masculino, a questão da idade pesa um pouco, porque, assim, tem meninos chegando, as meninas da categoria de base que estão subindo, então, assim, é muito diferente. A dinâmica de um jogador acaba pesando na questão da idade. Essa categoria de base, independente qual seja o mercado, feminino ou masculino, eles têm regras parecidas? Por exemplo, uma menina começa a se profissionalizar tão cedo igual um menino faz hoje? Então, na verdade, assim, hoje existem categorias de base, né? Sub-15, sub-17, sub-20. Então, dentro do cenário, é a mesma coisa que acontece para o masculino, acontece para o feminino. E aí, a oportunidade de chegar no time principal, que é o profissional, também é a mesma coisa. Vale-se muito do talento e do rendimento do atleta mesmo. Entendi. E você vê que o interesse feminino, né? Você deve ter uma base de meninas aí hoje mais atentas a isso, até por ter outras referências de Marta e outras jogadoras mundo afora, que de fato viraram cometas e sinônimo. Você vê hoje uma melhora para que as meninas passem, então, a se interessar pelo esporte profissional? Você interessa, mamãe, papai, tenho vontade. Isso aqui, de fato, é um sonho que eu consiga seguir. E incentivo dos pais para isso? Sim. Hoje a gente, nós já temos mais escolinhas, né? Só de futebol feminino. Então, assim, algumas escolinhas estão integrando as meninas na iniciação esportiva. É coisa que faz toda a diferença para dentro do cenário da modalidade. Ah, legal. Eu vi também que você foi capitã da seleção brasileira do futebol 7 e você, de fato, levantou um troféu na Argentina. Um beijo para os amigos argentinos, que eu amo, assim, a Argentina. Eu morei um tempo na Argentina a trabalho. Habla e habla. Eu hablo poquito. Poquito. E essa coisa da Argentina de futebol também é na veia, né? Então, eu vejo aqui culturas que têm essa origem latina. Sejamos nós, sejamos colombianos, argentinos, espanhóis, italianos. Tem essa questão de futebol, de fato, na veia. Como foi para você ser campeã, de fato, levantar um troféu na Argentina, lá com os hermanos e hermanas? Cara, eu falo que o futsal, ele entrou na minha vida, assim, e abriu minha mente, assim, né? A gente sai do futebol de campo já pensando em se aposentar, e aí chega o futebol 7, e de repente tô vestindo uma amarelinha, representando a nação. Foi uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, assim. Eu sou muito grata à oportunidade que eu tive, porque ganhar na Argentina, em cima das argentinas, levantar o troféu como capitã da seleção brasileira, cara, eu acho que foi um feito, assim, fantástico que tá marcado na minha vida, assim. E agora eu vou dar um passo antes. Como que você vai parar no futsal, né? Porque você falou assim que você queria aposentar chuteiras e de repente quando você viu, você tava lá em quadra de novo. Então, na verdade é uma história muito Sai do campo, sai da grama e vai pra quadra. É uma história muito maluca, assim, né? Porque o primeiro time de futebol 7 que eu entrei era um time de amigas da faculdade. E aí a gente representava uma camisa que é do Condors, né? Uhum. Condors é um time do Chicão, que é um grande apoiador do futebol feminino. Manda um salve pro Chicão. Chicão, um salve aí, um grande abraço. Parabéns por todo o apoio que você sempre nos deu. E ele, na verdade, tipo, ele tinha esse time, né, que era o Condors, e aí a gente acabou montando esse time, aí era o Preto treinador, então era praticamente de amigas da faculdade, e a gente se reencontrou, acabamos montando esse time acabou rendendo, e nós ganhamos a camisa do Corinthians, e aí a gente teve a oportunidade de seguir com praticamente o mesmo elenco. A gente foi e migrou pro time do Corinthians, vestimos a camisa do Corinthians, e aí foi só ladeira acima, e aí as coisas foram acontecendo, e foi muito bacana. Das meninas que você jogou há algum tempo atrás, vou falar um passado, porque senão fica muito pra trás, né? Tem contato ainda, troca ideia, fazem coisas em conjunto, tem incentivos mútuos? Cara, como é que é a relação? Eu não sei se eu sou muito legal, mas assim, eu tenho contato com praticamente todas. É que seu sorriso é lindo, você ganha a gente no sorriso. Mas assim, graças a Deus eu sou muito bem relacionada, então assim, eu tenho contato praticamente com todas as meninas, da maioria dos times que eu passei, eu levo amizade assim,
lógico, né? Não tem mais, o vínculo não é o mesmo, mas a gente continua em contato. Mas que legal. Né? Vocês, quando eu digo vocês, é sempre, assim, gente, aqui já que representa aqui, tá? A questão da esportista. Saúde mental e esporte. Como que vocês têm tratado isso hoje? É um tema a ser debatido? Ou é um campo sensível? Tem se tratado de uma maneira melhor para não sobrecarregar a atleta ou o atleta? Cara, eu acho que é um tema excepcional, assim, que deve ser debatido com toda convicção que isso traz, né? O mental do atleta acho que faz toda a diferença. E eu quero mandar um grande abraço pro meu amigão Léo Grifo. Léo Grifo, um abraço, Léo Grande Grifo. psicólogo, hein? Psicólogo do esporte, ó, dá pra chamar. Ô, vem aí, Léo. Pra chamar. E assim, ele faz todo esse trabalho com alguns atletas, né? E eu acho que todo atleta tem que ter esse acompanhamento, cara. Eu acho que grandes resultados vêm aparecendo dentro do cenário com atletas que são realmente acompanhados por grandes profissionais como é o Léo. Eu acho que não tem como correr, é uma parada que faz total diferença, e eu acho que todos os atletas deveriam, se não tem, procurar um psicólogo do esporte para fazer todo esse acompanhamento, porque dentro das competições é o que faz toda a diferença. É legal ver você verbalizar disso, porque tem uma amiga que ela faz trabalhos voluntários, Pri Herrera, um beijo gigantesco, já veio aqui, e durante muito tempo ela fez atendimentos para jogadores de futebol do time de Diadema. Que eu vou falar aqui só se der o patrocínio. E ela sempre falou dessas questões da sobrecarga do atleta, da atleta, em manter um ritmo de condicionamento bom. E é engraçado de ver, né? Porque quando as crianças estão em desenvolvimento, né, quando os corpos humanos estão em desenvolvimento, tudo bem, tem um acompanhamento ali do treinador físico, educação física, musculação e por aí vai. Só que pode, sei lá, de repente acontece uma lesão, isso em qualquer esporte. Essa lesão pode destruir o sonho daquela pessoa. E de fato, quando eu digo destruir, é tipo acabar com a carreira que nem começou. Sim. Então o trabalho dos terapeutas é importante no pré, né, durante, pós, por aí vai, para que a sobrecarga, que naturalmente ela vai acontecer, ela venha de uma maneira mais leve. Sim. Você tem algum exemplo de alguém que talvez estava numa trilha, uma profissional que estava numa trilha legal e de repente, deu ruim, teve que remanejar a rota? Sim. Recalcular a rota? Sim. Eu acho que eu posso falar sobre mim. Fala sobre você então, já aqui. Porque, na verdade, assim, eu tive 2 lesões, né? A lesão que todo atleta não quer ter, que é a ruptura do LCA, né? O joelho é uma parada muito complicada, porque, assim, deixa a gente fora dos gramados, fora do campo de atuação durante 9 meses. Então, assim, é um tempo que você tá bastante afastado da equipe, afastado ou não, né? Então, acho que existe esse trabalho aí da equipe multi a se fazer para não deixar que o atleta sinta-se de lado, porque você não tá mais nas competições, você não tá mais no treino, de repente você tá dentro daquele cenário de reabilitar, então você tá dentro da fisioterapia, você tá dentro do departamento médico o tempo todo e acaba não estando junto com a equipe, e isso acaba deixando a gente muito pra baixo. Isso aconteceu comigo 2 vezes, e até tive a cesárea depois, então assim, eu brinco, né? Quando a gente pensa que tá indo, como eu tive 2 lesões, então a gente volta a jogar, mas não é aquela coisa, né? Então sempre tem, tipo, uma coisinha ou outra, assim, que às vezes acaba se perdendo e realmente nenhum atleta quer se lesionar, né? E como foi o desafio de você na gestação e o esporte? Cara, a gestação foi uma Foi coisa... calculado? Ou veio assim... Tive que recalcular a rota. Mas foi uma gestação planejada ou de repente ela aconteceu? Não, Eu adoro essas histórias. Maluca, né? Essas histórias. Pedrinho veio, só vem, né? Pedrinho veio no susto. Na verdade, não, né? Ele não foi planejado. Aconteceu e, cara, foi a melhor coisa da minha vida. Eu falo que foi ter o Pedro na minha vida, né? E, na verdade, quando eu descobri a gestação, eu tava numa final de uma competição municipal aqui da cidade, inclusive. Caramba, que e aí, tapa, hein? Foi um tapa maluco, porque
Eu lembro que minha mãe, o pai do meu filho, não queriam deixar jogar porque a gente tinha descoberto a gestação ali. Então, assim, e eu queria Você tava jogar. no final do campeonato? Tava na final do campeonato. Era o último jogo, né? Disputa de título. E eles, assim, né? Tava a mãe, tava o pai, tava minhas amigas, que é barra irmã, tudo lá. Só faltava me segurar pelo alambrado aqui pra eu não entrar na quadra pra jogar. E eu maluca pra jogar. Esse jogo foi bem difícil, porque assim, a vontade que eu tinha de estar dentro da quadra era muito grande. E aí acabei não jogando, né? A gente acaba não colocando em risco, né? Assim, né? Ele era um feto, uma sementinha. Mas a gente ainda não tinha tantas informações como a gente tem hoje. E aí acabei não jogando, isso foi difícil. Mas em contrapartida, eu tive a oportunidade de estar dentro do gramado com um barrigão, dando treino para as meninas. Então eu era treinadora do time da cidade então eu não saía de dentro do campo. Então assim, eu não estava dentro atuando, mas eu estava sempre próximo. Então não me tirou muito de perto disso, que é uma coisa que eu amo. E como foi não, né? Como é crescer com o Pedro tão próximo a esse universo do qual você ama, sempre admirou e pôde fazer não só a vida pessoal, mas a profissional também, onde você de fato conseguiu construir uma renda. Sim, sim. Cara, eu acho que é fantástico ter o meu filho do lado, assim, porque... Vocês são muito parceiras assim nas redes. Nossa, muito, muito. E é muito maluco, né? Porque eu falo, o Pedro, ele tava dentro do campo já no forninho, né? Então ele tava lá com o barrigão, fazendo embaixadinha, brincando de bola, dando treino. E eu acho que isso que faz também ele gostar tanto de esporte igual ele gosta. E assim, ele cresceu, quando ele nasceu, ele ia pra beira dos gramados, ele me acompanhava. Os estímulos que o Pedro teve na primeira infância também foram muito do esporte, não só do futebol, mas assim, de todos os esportes. E ele é meu super parceiro, assim, né? A gente vai correr junto, a gente brinca de vôlei porque é o que ele gosta, a gente brinca de futimola, que é uma cama elástica que a gente põe pra brincar. Então, tudo que a gente faz tem o esporte no meio. Nossa, é bonito de ver essa relação de mãe, filho, esporte, disciplina, porque você passa valores muito fortes para eles, vinculados à disciplina que você teve com o esporte, que você leva de fato para a vida. Sim. Ainda sobre futebol e investimento e esportes, o que você vê que tivemos de avanço nesse mercado e onde você vê que temos lacunas abertas? Cara, eu acho assim que as pessoas têm que acreditar ainda, sabe, no futebol feminino. Por exemplo, eu tiro como grande exemplo o time do Corinthians, que acho que é uma referência pra gente, assim, dentro do Brasil, porque é uma torcida que eles realmente apoiam, incentivam as meninas. Eu acho que se todos os clubes fizessem o mesmo que o Corinthians faz, talvez o cenário estivesse melhor, assim. Porque a mídia, ela vem chegando, vem se aproximando, diretorias de grandes clubes também vêm chegando, mas assim, a gente ainda quer mais, né? Acho que essa coisa não é ganância, mas assim... Não, é ganância, tem que ser gananciosa sim, tem que ser gananciosa. Mas é uma questão de, tipo, valorização mesmo, sabe? Você falou a gente falou aqui de ganância, né? Só no ano de 2020, que eu não vou lembrar qual que é a lei, gente. Eu deixo aqui nos comentários. Foi no ano de 2020 que a CBF, de fato, eu não vou chamar igualdade de salários, que acho que a igualdade não teve ainda. Mas foi quando a CBF pôde ajustar os salários, teve o reajuste de fato salarial aí, para que as meninas tivessem uma base melhor de igualdade de fato de salário, né? De grana no bolso, de patrocínio e por aí vai. Sim. Mas você ainda vê que é muito segmentada essa questão de patrocínios? Sim. Interesse de marcas, por ser um público feminino? Sim, até porque, assim, as vendas das meninas, elas não chegam próximo, né, do futebol masculino. Então, dentro desse cenário, acaba ficando mais limitadas. E isso faz com que a captação para patrocinadores não sejam tão quanto a do masculino. Então, hoje dá para afirmar que marcas muito específicas ligadas ao esporte que de fato investem em ver oportunidade? Sim. Nossa, é um tapa triste. Mas gostei de saber, de você verbalizar aí sobre o Corinthians, né? Que o bando de loucos e loucas que de fato se suporta e torce assim muito uns aos outros. Sim. Eu gosto de ver, mais uma vez, eu não sou fanático, assisto esporadicamente, mas quando tem a Copa e futebol feminino eu acabo assistindo alguma coisa. Sim. E gosto de ver quando
as meninas jogam, como que as torcidas se comportam. E você falando sobre o Corinthians, de fato, a torcida do Corinthians, que meu pai era um corintiano roxaço, que está agora no céu, ele sempre foi assim muito fanático pelo Corinthians, e ver essa torcida de loucas também torcendo é legal. Sim, sim. É o tal do respeita as minas, né? Exatamente, respeita as minas aí, galera, respeita as minas. Pra você, perdão, Jaque. Não, é isso mesmo. Pra você, como que é a questão do suporte da família e amigos para que essas meninas queiram se especializar? Cara, eu acho que o que faz toda a diferença é o suporte, é a rede de apoios, né? Eu acho que a rede de apoio, a família é a base de tudo, os amigos muito mais. Então, eu acho que quanto mais a gente incentiva, mais a gente apoia o sonho dessa atleta, eu acho que fica mais fácil de chegar. Nossa, verdade. Dados curiosos. Time como Corinthians, Barcelona e Chelsea têm equipes femininas com estádios lotados. Cerca de 90 mil pessoas no Camp Nou em 2022 foi um recorde mundial aí de fato um estádio lotado. Você vê muita diferença entre a paixão nacional futebol e a paixão nacional futebol, por exemplo, Europa para futebol feminino? Muita diferença. Eu acho que o futebol feminino para as meninas lá fora, ele começa na escola, né? É um incentivo, às vezes, até mais pro futebol feminino do que pro masculino. E isso é o que faz toda a diferença. A gente pode ver dentro do cenário mundial aí, que o Brasil, ele não... Agora que ele começou a chegar melhor posicionado nas tabelas aí. Mas, assim, antigamente... Nós não estávamos chegando, Estados Unidos estava chegando muito mais, outros países estavam melhores posicionados do que a gente, e isso acontece por conta da iniciação esportiva, que é muito mais precoce em outros países. Curioso isso dos Estados Unidos, né? Porque acompanhando Copas nos últimos anos, em especial o futebol feminino, eu vejo que o norte-americano por si só, ele não tem esse apelo de futebol, né? Sim. Ao futebol como a gente gosta. Mas eu vejo que quando é o futebol feminino, elas têm mais apelo publicitário e de incentivo. Sim. Você também enxerga essa realidade? Sim, infelizmente é a realidade. Olha só que curioso. Mais uma curiosidade, apenas 7% do investimento global em patrocínios esportivos vai para esportes femininos. Então a gente tem uma lacuna gigantesca quando o assunto é investimento de fato para trazer publicidade, mídia e por aí vai. Curiosidade aqui. Seleção brasileira feminina tem 9 títulos da Copa América, sendo a maior campeã. Não sabia disso, né? Nas pesquisas a gente acaba descobrindo bastante coisa. E para você, alguma ferramenta para que a gente consiga melhorar isso? Porque o esporte, por si só, é uma ferramenta, o futebol, paixão nacional, é uma grande ferramenta. Como a gente usar essa ferramenta ao nosso favor para que a gente consiga mudar, por exemplo, a educação base? Eu acho que a exigência, assim, né, em grandes clubes deveria ser melhor exposta, assim, né? Porque eu acho que todos os times que têm a camiseta deveria ter o futebol feminino também. Os grandes clubes deveriam usar preliminares para divulgar o futebol feminino. Então, assim, sei lá, o Corinthians vai jogar hoje contra o Palmeiras. Colocar uma preliminar do Corinthians contra o Palmeiras feminino. Então, a torcida tá chegando e tá ali, o jogo futebol feminino acontecendo. Então, eu acho que isso seria uma bela divulgação, assim, e para que as pessoas conheçam realmente a modalidade. Porque, assim, não dá pra gente comparar o futebol feminino com o futebol masculino. Cada um dentro dos seus parâmetros, cada um dentro das suas... não digo limitações, mas eu digo, tipo, das suas diferenças. Então, as pessoas têm que parar de comparar, porque não é igual. Cada um dentro do seu espetáculo. Jaque, olha, que frase. Dá esse tapa na câmera, por favor. Cada um dentro do seu espetáculo. É quase cada um dentro do seu quadrado. Exatamente. Né? Mas é cada um dentro do seu espetáculo. Você falou de comparativo. O que te incomoda no comparativo que não é comparável? Fisiologicamente falando, não dá pra comparar a fisiologia do corpo masculino com a fisiologia do corpo feminino. Cada um é cada um. É uma coisa incomparável. Por isso que a gente não consegue comparar o futebol feminino com o futebol masculino. As pessoas têm que entender que essa diferença
já começa fisiologicamente falando. Então, a gente não pode achar que vai ser a mesma intensidade, vai ser a mesma força. Não vai, mas assim, curte o espetáculo, né, do futebol feminino. O futebol feminino, ele é um espetáculo diferente. E as pessoas têm que entender e perceber a forma que é exposta a isso, né? Então, sem julgamentos, vai para realmente prestigiar o que é a modalidade. Nossa, esse pega porque eu vejo, eu acho que é um grande mal do planeta, né? As malditas réguas. Sim. Quando a gente olha réguas, né, nesse universo que você está inserida, eu vejo muitos comparativos ao ponto de falar assim, mas veja só, pô, foram 10 gols aqui na partida, foram 5 gols, e eu vejo essa cobrança exacerbada para que um esporte seja igual ao outro. Sim. Eu não vejo um controle das pessoas que estão de fora, que não acompanham, em de fato incentivar a arte. Sim. E é o que você colocou, que futebol é muito arte, é disciplina, é jogo, é sonho, tem muita coisa envolvida, né? Sim. Você mesmo trazendo... quando você traz a sua história, que você de fato, a gente verbaliza aqui, que o esporte mudou a sua vida, ele é ferramenta para que possa transformar a vida de muita gente. Sim. E que assim, é difícil, né, esse comparativo exacerbado. Qual é um comparativo que você fala assim, puta, não faz sentido esse comparativo? A força do homem e da mulher, não tem como. A empresa que eu trabalho, ela faz, né, um campeonato que eu falo que eles não têm essa discriminação, né? É um campeonato misto. E a gente brinca, né? Não tem como comparar. Eu não consigo dividir a bola com você. Automaticamente você vai tirar um pouco o pé, eu vou colocar muito mais, porque se eu deixar de colocar o pé, eu vou me machucar. Isso a gente tá falando de uma fisiologia do corpo. E a diferença do corpo do homem e da mulher, não tem como. Comentários que incomodam vocês, torcidas, o que você acha sobre torcidas e comportamento não bom de torcidas e penalidade nas torcidas? Cara, é o tal de, lugar de mulher é no fogão, essas paradas que, tipo, chateiam a gente, né, e se você parar pra pensar, eu brinco, o lugar da mulher é onde ela quiser, se eu quiser jogar, eu vou jogar, e é isso. É difícil, porque ainda existem alguns comentários machistas que acaba chateando, né? Mas, assim, acho que a gente já ouviu tanto, então, tipo assim, a gente já tá tão vacinada, não deveria, né? Não deveria. A gente não deve se acostumar com o ruim. Exato. Mas a gente releva e a gente segue jogando. Segue o jogo, segue a bola totalmente. E o que você acha quando tem essa penalidade da torcida que não sabe se comportar em um estádio? Cara, válido? Eu acho válido, porque assim, só assim talvez as pessoas, o tal do castigo, né, só assim talvez as pessoas vão acatar. A gente teve uma coisa também, desculpa, a gente teve uma coisa também que aconteceu agora dentro do cenário das categorias de base, que são dos pais xingando crianças. Então, assim, na categoria de sub-12, crianças de 12, 11 anos, os pais não estão sabendo se comportar na arquibancada e agora a federação resolveu fechar os portões. Então, assim, isso é uma punição que eu acho totalmente válida, porque agora os pais não podem acompanhar as crianças por conta de conduta, de comportamento. Então, eu acho que só assim para as pessoas aprenderem a realmente a se portar diante de crianças, né, a gente tá falando. Nossa, e você traz esse dado, né? Porque, para mim, criança nada mais é do que uma esponja. Exato. Então, o que ela vê em casa, a educação, ela tá em todos os lugares a todo tempo. Eu já escutei isso de um amigo aqui, Luiz. Luiz, ô professor, um beijo para você. Ele falou isso de uma maneira muito bonita. E, de fato, é isso, né? A educação daquela esponjinha ali absorve tudo, né? Então, se a gente não tem a disciplina de se questionar se aquele tratamento é correto, automaticamente aquela pecinha que está crescendo vai... Com certeza. Vai verbalizar aquilo da pior maneira possível e vai agredir alguém verbalmente, assim, que dói, que pode criar, assim, cicatrizes irreparáveis. E o que você espera pro futuro do futebol feminino e dos esportes aí que envolvam mulheres? Bom, é como eu disse, né, no começo da entrevista, assim, tipo... nós que praticamos a modalidade, somos amantes, né, da modalidade... A gente sempre sonha com melhoria, e eu espero que a gente conquiste o tão sonhado título mundial, o título nas Olimpíadas. Eu acho que, tipo,
que apareçam outras marcas, né? Que a gente consiga chegar dentro desse cenário melhor do mundo e ser o nosso título de ser o país do futebol já fala por si só, né? Nossa, que legal. Jaque, infelizmente está chegando ao fim aqui esse bate-papo gostoso. Como é que a gente faz para achar você nas redes sociais? Divulga o seu trabalho aí. Eu sei que você tem um trabalho legal aí com questão de lesões. Cuidado, vocês atletas que fazem tudo errado. Jaque tá aqui para ajudar vocês. O palco é seu. Tá, legal, gente. Que se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, né? Eu tô como Jaque Dias 07, me segue lá. E aí vocês acompanham meu trabalho. É como o Ti falou, né? Eu faço futebol freestyle, personal soccer, eu trabalho com idosos que são meus fofinhos, eu amo esse público. E é isso, eu tô fazendo pós-graduação, né, em reabilitação. E essa transição de retorno ao esporte, contem comigo, me chama lá, manda o direct e é nóis. Eu gostei de saber disso, né, já que trouxe aqui um dado curioso nos bastidores onde a mágica acontece, sobre essa questão de idosos, né, que você tem pacientes assim, ela mesma para chegar aqui, atender uma idosa de 92 anos, certo? Isso. Que está em reabilitação. É minha vovozinha, eu brinco, não, é fantástico, né, essa coisa de atender as vovozinhas, porque a gente tem aquele afeto, né? E assim, eu brinco, inclusive até mandei uma mensagem pro neto dela um beijo. Eu mandei uma mensagem pro neto dela, porque na hora que eu tava finalizando a aula, né, ela, não, vem cá, eu vou te dar um suco, uma laranjada, um bolinho que ela já tinha feito. Não, tem que comer. E assim, não sai da casa da avó, não sai da casa da avó enquanto não come. Então assim, ó, me ajuda, né? Me ajuda. Vó, um beijo, um carinho enorme por você. E assim, cara, ela é uma idosa incrível, porque assim, totalmente proativa. Ela faz vários exercícios. É um tapa pra quem é sedentário, tá, gente? Pega a dica da dona Nadir, 92 anos, super ativa. Eu vou pedir pra você subir, então, né, qualquer dia aí um cortezinho da dona Nadir pra galera ver e se inspirar nela, porque 92 anos não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Chegar assim com longevidade e qualidade é importantíssimo. Super ativa, super ativa. Até porque eu sempre penso assim, que eu faço atividade física hoje pra poder levantar e sentar sem nenhuma dor de... Exato, a gente sem fala, uma dor, né? a gente fala muito sobre o funcional, né, pro idoso, e é literalmente isso, Tio, que você falou. É o sentar e levantar, e eu brinco que o sentar e o levantar, ele não deixa de ser o agachamento, né? Você agacha pra sentar na privada, você agacha pra sentar na cadeira, né, pra fazer suas refeições. Então, a todo momento, a gente tá fazendo o agachamento que acaba sendo funcional pro idoso. Então, né, mas muito além, a independência. Exato, com certeza. Independência é algo que tem que ser debatido e discutido de fato. Essa autonomia para eles faz toda a diferença, né? E as limitações que acabam chegando nesse processo de envelhecimento é onde que o idoso ele vai se acabando, né? Aos poucos, assim. Então, quanto mais você dá essa autonomia, mais você dá essa funcionalidade para o idoso, que é através da atividade física, né? Porque, assim, quanto mais eu trabalho o corpo, eu brinco que quando a gente deixa uma pecinha ali, né, qualquer coisa, uma ferramenta, ela vai enferrujando. E assim funciona com o nosso corpo. Quanto mais eu deixo de movimentar, ele vai enferrujando. Então, isso num processo de envelhecimento faz toda a diferença. Quanto mais ativo eu escolho, eu brinco, como que eu vou envelhecer? Eu vou envelhecer numa cama ou eu vou envelhecer brincando com meus netos, né? Estendendo roupa no varal. Então, é uma escolha. Bom, e é com esse tapa aí da Jaque, né, que temos aqui também o tapa do dia, que é sonhe alto, você menina que quer jogar futebol. Foi muito pior daqui na época da Jaque, outras é pior na época da Marta, assim. O futebol como cores, como brinquedos, eles não têm identidade, não tem ali um sexo. Então você que quer ser uma jogadora de futebol, vá atrás, sonhe, que a sua família possa te incentivar, que a sua rede de apoio possa te incentivar a correr atrás dos seus sonhos, como os meninos aí crescem com a mentalidade de ser um jogador de futebol, que as meninas de fato entendam que dá para seguir sim essa carreira, só que vai
ter um pouquinho de dedicação aí que o esporte de fato traz a disciplina. Jaque, eu amei te conhecer, eu estou apaixonado no seu sorriso largo, assim, de muita energia, assim, de luz. Eu espero que eu possa te ver aí mais vezes por esse planeta. Ti, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe é a minha base, né, de rede de apoio. Madá. Beijo, dona Madá. E um beijo pra minha noiva também. Amor, te amo. E o filhão, né? O filhão não dá pra esquecer, né? Pedro, você é o amor da vida da mãe. Te amo muito. Continua brilhando, hein? O esporte tá aí, ó. Pedrão, segue aí, hein? Disciplina. Gente, se inscreva no canal, compartilha pra geral e bota esse vídeo pra rodar pro máximo de pessoas possíveis pra que os sonhos se inspirem de fato e as redes de apoio aconteçam. Mas com saúde mental, hein? Esse é o Tapa da Vida. Beijo! Tchau, tchau! É isso aí.